segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Amém? É isso mesmo que você está lendo aí? Vamos orar então? Vamos pedir ao Senhor que Ele traga ao nosso coração a revelação dessa palavra, amados, através do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, meu Pai, a Tua palavra foi lida, ela vai ser ministrada agora ao Teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui, que todo impedimento, que toda barreira caia por terra. Fala poderosamente, meu Pai, no nome de Jesus, e que assim seja. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, bem forte, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento aí, preste muita atenção. O rei Asa, ele reinou entre os anos 910 a 869 a.C. sobre Judá. Ele ficou 10 anos em paz, mas durante aqueles 10 anos ele não se acomodou. Diz aqui no capítulo 14, no versículo 7, disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e Deus no repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Então, naquele tempo de prosperidade, no tempo do crescimento, e a terra ficou sem guerras durante 10 anos, ele não se acomodou. Poderiam chegar até ele e falar: olha, Asa, você pode descansar um pouco, está tudo bem, estamos prosperando. Ele falou: olha, mas vamos nos resguardar, vamos nos proteger, cercar a cidade, guardar a nossa cidade. Mas Asa, está tudo bem. Exatamente isso, nós vamos aproveitar enquanto está tudo bem. Às vezes, durante esse momento, amados, de paz, o homem tem essa tendência a relaxar um pouco. Mas o que é que nós aprendemos? Que a nossa vida é assim mesmo. Há momentos bons, mas a gente tem que se preparar também para o momento difícil que irão acontecer. Então, depois desses 10 anos, veio o Zerá, etíope, e os soldados que estavam com ele. Vamos ler mais uma vez aqui no versículo 9, capítulo 14 do segundo livro das Crônicas, e o versículo 9. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. E o exército do Asa, aqui no versículo 8, diz: tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam de arco. Então, juntando aqui os de Judá e os de Benjamim, daria exatamente 580.000 homens, que foram preparados durante 10 anos. Ele levou 10 anos para preparar esses soldados, 580.000. Já imaginou se ele tivesse relaxado? Não teria nem esse número de soldados. Mas com tantos soldados, amados, 580.000 homens, não são poucos homens, principalmente para aquela época. Mas mesmo assim, os soldados inimigos eram quase
o dobro. 1 milhão de homens. E nessa batalha, amados, ele não teria escolha. Ou ele enfrentava o inimigo, ou entregava as chaves da cidade. Mas ele não foi covarde. Amados, você acha que o Asa, ele teve medo? Não. Você acha que não, que ele não teve medo? Teve sim. Ele não foi covarde. Amados, quando vamos fazer uma coisa que é um desafio, a gente até treme as pernas, mas tem que fazer. Se acovardar é quando você não vai, mas ter medo nós temos. Em muitas situações, amados, nós vamos enfrentar uma prova na faculdade, uma prova em um concurso, vamos enfrentar uma cirurgia. Dá medo ou não? Mas não quer dizer que você não tenha fé, não quer dizer que você não confie em Deus, mas o medo dá. Ah, pastor, vou voltar agora a estudar, vou enfrentar de novo a sala de aula, começar algo novo, dá aquele receio, mas ele não tinha alternativa. Então, o que ele fez é o que nós vamos descobrir hoje, e é também o que nós vamos fazer. Sempre, amados, vai se levantar um Zerá para querer ir contra nós, para querer nos destruir, para querer trazer o mal na nossa casa, até mesmo na nossa saúde. Eu posso ter medo, mas recuar, eu não vou recuar, porque eu vou confiar no Senhor. Foi isso que o Asa fez. Mas também temos que lembrar, ele estava preparado ou não? Estava sim, porque ele passou 10 anos se preparando. Ele poderia se acomodar, mas não se acomodou. Olha o que ele fez. Segundo livro das Crônicas, ainda no capítulo 14, a partir do versículo 11. Vamos ver aqui nesse versículo qual foi o segredo do Asa. Diz assim, segundo livro das Crônicas 14, 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Amados, uma multidão. Não desmarque aqui no capítulo 14, mas vamos até o capítulo 20, ainda no livro de 2 Crônicas. Essa palavra multidão me lembrou também aqui do Josafá, o rei Josafá. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, no versículo 1, ó. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. Olha para mim aqui, o que é que você entende isso, amados? Vem contra ti uma grande multidão. Olha, irmão, aconteceu tal coisa. É para você assinar o teu aviso prévio. Vou mandar você embora. O nosso coração quase sai pela boca. Porque, amados, notícias difíceis, todos nós estamos sujeitos. Olha, teu pai, o teu filho, a tua esposa está no hospital. Quando a pessoa fala isso, você pode ter a fé que tiver, o nosso coração começa a bater mais forte, vem aquela adrenalina. Aí você tem que demonstrar nesse momento que você confia no Senhor. Mas o Asa, antes do Josafá, ele já tinha enfrentado também uma multidão. E a multidão que ele enfrentou era de 1 milhão de soldados inimigos. Então ele clamou ao Senhor, ele pediu ajuda em Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer também essa oração. Nós vamos clamar ao Senhor
e vamos pedir a ajuda do Senhor. Ele diz aqui no versículo 11, ó, e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Então, o que é que ele diz? Que ele não tinha nenhuma força. Ele, amados, apesar de confiar em Deus, ele sabia que o inimigo era poderoso. Ele sabia que o número de soldados que ele tinha era inferior ao do inimigo. E ele falou: Deus, nós não temos como vencer. É uma multidão. Eles querem nos destruir. Não temos como vencer. Então ele pediu a ajuda do Senhor. E nós já lemos sobre ele, que ele era uma pessoa obediente a Deus. Estava na presença do Senhor. E o Senhor o ajudou. Vamos ver aqui. Versículo agora 12. Aqui onde está, amados, o segredo é esse aqui, ó. Capítulo 14, versículo 12, do segundo livro das Crônicas. Encontraram? Diz assim, ó: e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Diga amém. Eu pergunto para você, quem foi que feriu os etíopes? Foi o Asa? Foi os soldados do Asa? Quem feriu foi o Senhor. Então o escritor, mas ele deixou bem claro, não é que os soldados do Asa não foram para a batalha, mas quem deu a vitória foi o Senhor. O escritor deixou bem claro, o Senhor feriu os etíopes. É assim também que ele faz. Agora, ele quer ver você na frente da batalha. A vitória ele vai dar. Ele vai estar com você. Mas se você, amados, recuar, se você não mostrar confiança, não tem como Deus ajudar você. Tem pessoas que desistem antes mesmo de enfrentar. O Golias era um soldado filisteu enorme, um gigante. E ele estava falando contra o exército de Israel durante 40 dias. Todos tinham medo do Golias. Mas eu pergunto para você, durante aqueles 40 dias que ele estava ali, blasfemando até contra Deus, o Golias matou alguém? Você viu um relato dele matando algum soldado? Ninguém tinha coragem de enfrentar ele. Aí veio Davi. Quando viu aquele gigante, falou: peraí, ele está falando contra o Deus de Israel. Isso aqui está errado. Ninguém vai enfrentar ele. Aí todos calados, com medo. Eu vou enfrentar. E enfrentou e venceu. Porque teve coragem, mas ele foi no nome do Senhor. Ele foi no nome do Senhor. Por isso que enfrentou o gigante. Então esses gigantes, amados, os Zerais, os Golias da vida, sempre irão existir para trazer ao teu coração medo. Medo, já falei que você pode ter, mas esse medo, amado, extremo, que é a fobia, que é aquela coisa de você nem enfrentar, você nem sabe ainda. Não, pastor, mas eu tenho medo, eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Então, meu amigo, nem vá. Não, eu vou enfrentar no nome do Senhor. E o Senhor, Ele vai me dar a vitória. Foi o que Ele fez aqui, ó. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Dizem os historiadores que os etíopes não tentaram fazer guerra contra Israel
por 300 anos. Depois dessa derrota aí, eles não queriam nem ver mais o povo de Israel. Se passasse um israelita por um etíope, ele ia passar pelo outro lado da rua. Não quero nem ver, meu amigo, na minha frente. Eles que ficaram com medo, porque viram, não no povo, né, não nos soldados de Israel, porque viram o próprio Deus de Israel que destruiu eles. Então, mas por que o Asa, ele saiu vencedor? Porque ele confiou no Senhor. Todas as vezes, amados, que a gente confia em Deus, que a gente é desafiado, e esses desafios, amados, a gente vai ter que enfrentar um dia na nossa vida. Se você se mostrar fraco, se você for uma pessoa medrosa, covarde, você não vai nem enfrentar. Vamos até a carta aos Hebreus. Lá no Novo Testamento, carta aos Hebreus, no capítulo 10. Então não sei qual é o Zerá que se levantou contra você, que está te oprimindo. Ah, pastor, mas é uma multidão. Amados, como é que diz aqui no Ceará? Quanto maior, maior é a queda. O que é que diz mais? Cara feia é fome. Não pode ter medo do gigante. E o que é que a Bíblia diz? Que maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Ele quer se mostrar grande. Aqueles demônios que estavam no homem Gerazeno oprimiam ele, e se você colocasse algemas nele, até correntes, ele quebrava. Não poderia viver na sua casa, tinha que viver nos sepulcros. Eram os demônios violentos. Mas eu pergunto para você, quando eles viram Jesus Cristo, foi o que eles fizeram? Enfrentaram? Enfrentaram Jesus? Mas não eram os bichão. Ninguém poderia enfrentar eles. Bota a corrente, quebrava. Mas na hora que viram Jesus Cristo, cadê eles? Não eram os bichões? Então o diabo é desse jeito aí. Se você deixar, meu amigo, é dessa forma que ele faz. Oprime, humilha. Tem aquela expressão que a pessoa diz, comeu pão que o diabo amassou? É assim que ele faz. Se a pessoa deixar. Se a pessoa não conhece a Deus, ela vê o diabo agindo na própria casa dela. Mas quando você conhece, amados, o Senhor, aquele demônio que se mostrava tão poderoso, na verdade, não é nada. Porque mais poderoso, amados, é o Senhor. Amém? Então nunca esqueça disso. Em todas as lutas, batalhas, desafios, confia no Senhor. E vai ter essas lutas, amados, que você vai ter que enfrentar. Essa luta aqui, que o Asa enfrentou, não teria como deixar de enfrentar. Ele não iria entregar o seu país de graça. Procura aí, carta aos Hebreus, no capítulo 10. Amém? O versículo 35. Procura aí, carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim, ó: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois, de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Depois que você obedece ao Senhor. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo, né, que é eu e você, o que ele diz? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pastor, mas eu estou com medo. Mas não recua. Vai para cima. Se você recuar, não agrada ao Senhor. Quando a pessoa recua, o que é que ela está demonstrando? Que ela não está confiando no Senhor. Essas situações o Senhor nos coloca exatamente aí, para que você possa crescer a sua fé, para que você possa ter experiências sobrenaturais com o Senhor.
Vamos lá. Ele diz aqui: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram. Nós somos igual a Asa. Pode vir quantos forem. Pastor, mas é 1 milhão. E daí? Mas é 10 milhões. Para Deus é a mesma coisa. Vamos lá. Ele diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga amém. Amém. Pronto, então nós não somos daqueles que recuam não. Pastor, eu não vou recuar. Se eu cheguei até aqui, não vá recuar, irmão. Não tenha medo. Não tenha medo de ser feliz. O que é que ele diz? Que falta só um pouquinho de tempo. Falta bem pouquinho, mas muito pouquinho mesmo para você tomar posse da tua bênção. Se a batalha está sendo grande, mas a vitória também será grande. Porque os despojos eram enormes. 1 milhão de pessoas morreram ali. E as riquezas ficaram para os soldados de Asa. Eu pergunto para você: o Asa, ele confiava em Deus, sim ou não? Mas depois dessa experiência que ele teve, ele confiou mais em Deus? A fé dele aumentou ou diminuiu? A fé dele aumentou ainda mais, agora que ele tinha ainda mais confiança no Senhor. É isso que Deus ele quer fazer. Então, quando Deus ele nos desafia, amados, não tenha medo, não recue, porque se ele nos prometeu, ele cumpre. E se ele está à frente de nós, quem será contra nós? Amém? Vamos ficar de pé então, no nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Nós vamos fazer essa oração. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos ajudar nessa batalha.